Nosso estudo será coordenado pelos amigos, pela amiga Shirley Milagres, também pelo amigo Vicente Cardoso. Para você que quiser fazer perguntas, levante a mão. Nossos voluntários estarão levando papel e caneta. Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Você que trouxe seu livro, acompanhe. Nós estamos no capítulo 24, a página 216, os itens 8, 9 e 10. Não vade aos gentios. Convido para fazer a leitura a nossa amiga Maria Cristina. Não vades aos gentios. Jesus enviou seus 12, os apóstolos, depois de lhes ter dado as instruções seguintes: não vades aos gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares para onde fordes, pregai, dizendo, porque os judeus que criam na unicidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés. E os profetas estavam ainda bastante esclarecidos para uma tão pesada tarefa. Quer dizer, ide semear num terreno já preparado, adeptos e aos propagadores do espiritismo, os incrédulos sistemáticos, os escarnecedores obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos, a boa vontade daqueles que desejam a luz, em quem se encontram aqueles que se recusam ver e ouvir, e se obstinam tanto mais pelo orgulho, quanto se parece ligar mais valor à sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente, aumentar o número do que sustentam a causa em maior proporção. Deixar a mesma coisa repetida sem cessar a seu redor. Então, crerão aceitar a ideia voluntariamente e por si mesmo, e não sob a pressão de um indivíduo. Depois, ocorre com as ideias o mesmo que com sementes. Elas não podem germinar antes da época, e somente em terreno pré-preparado. Por isso, é melhor esperar o tempo propício e cultivar primeiro as que germinam, para evitar que abortem as outras em as apressando muito. Ao tempo de Jesus, e em consequência das ideias restritas e materiais da época, tudo estava circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram pequenos povos circundantes. Hoje, as ideias se universalizam e se espiritualizam. A luz nova não é privilégio de nenhuma nação. Para ela, não existem mais barreiras. Tem seu foco por toda parte e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios não são mais um povo, porém, uma opinião que se encontra por toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou do paganismo. Não é mais com as armas de guerra que são combatidos, mas com o poder da ideia. Boa noite a todos, queridos amigos. É um prazer grande estar com vocês aqui na noite de hoje. E dando prosseguimento, ao trabalho de estudo evangélico, hoje nós vamos convidar, então, o Vicente para fazer a explanação inicial dessa passagem que foi lida. Boa noite para todos. Para nós é uma alegria muito grande estarmos com vocês mais uma noite nessa semana. Aos nossos amigos internautas que na oportunidade estarão nos vendo e nos ouvindo, que sejam bem-vindos a esse canal, a essa sala virtual, onde o Evangelho de Jesus se torna para nós a maior necessidade, nesse momento em que a humanidade vive essa verdadeira convulsão social, onde os nossos valores estão, de certa forma, invertidos. As lições dessa noite, ela vem nos chamar uma atenção de cada um de nós aqui para um ponto em comum. A nossa história da humanidade, ela está repleta de fatos curiosos. E esse fato aqui ocorrido
em torno de 4.000 anos atrás, é um fato curioso que vem nos trazer grandes informações para o momento em que nós estamos vivenciando agora. Porque quando Jesus recomendou aos seus apóstolos, não vades aos gentios, quer dizer, não entreis na cidade dos samaritanos, a gente fica até preocupado, mas Jesus, dizendo isso, não vades aos gentios, aos samaritanos. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer para vocês quem são os gentios e quem são os samaritanos, para nós podermos situarmos. Gentios são todos aqueles povos que não eram judeus, que eles não adoravam sequer um só Deus, mas não obedeciam às leis de Moisés, praticavam o paganismo. Então, quer dizer, eram politeístas. Então, era uma casta muito rejeitada pela a sociedade judaica. Os samaritanos já eram uma outra casta. Não se consideram um povo judeu, os samaritanos. E sim, descendentes das antigas israelitas. Habitavam a histórica província de Samaria. Então, os samaritanos eram uma raça rejeitada, porque achavam de que eles, de certa forma, eram impuros. Então, os judeus não gostavam dos samaritanos. Então, os gentios e samaritanos, de certa forma, naquele momento, aquela história de 4.000 anos atrás, eram realmente duas grandes raças, de que, na verdade, eram filhos de Deus, e o Cristo estava ali para eles. Mas por que o Cristo disse, não vades primeiro aos gentios, aos samaritanos? Mas, sim, vai até as ovelhas desgarradas de Israel. Aí, vamos perguntar, quem são as ovelhas desgarradas de Israel? A visão de Jesus, ela não estava circunscrita, naquele momento ali, somente a uma nação, somente aquele povo daquela época. Mas sim, ela tinha uma amplidão para toda a posteridade, que saberia que as suas palavras, elas jamais seriam esquecidas, de que o céu e a terra não passaria até que se cumprisse toda a sua palavra. Com isso, ele coloca de que, mais cedo ou mais tarde, o seu ensino abarcaria toda a humanidade. Mas, ide as ovelhas desgarradas de Israel. Quem era estes? É o povo judeu, é os hebreus, da qual Deus escolheu para lançar o germe do monoteísmo. Porque esses hebreus eram um povo que submetia às leis de Moisés, cumpria-se as leis de Moisés, e tinha a expectativa da vinda do Messias, que já era anunciada pelos profetas. Então, era um povo da qual já tinha um certo senso de espiritualidade. Foi por isso que Jesus disse primeiro, vá a estes desgarrados de Israel. Esse povo, então, na onde a mensagem vai ser lançada, a semente vai ser lançada, porque essa terra é fértil. Então, essa semente vai germinar, ela vai brotar, ela vai crescer, ela vai dar frutos. Então, inicialmente, foi essa a recomendação que Jesus fez. Os pagãos, como os gentios eu coloquei, não estavam preparados. Por quê? Eles adoravam vários deuses. E eles não admitiam a lei mosaica. Não admitiam. Porque eles já adoravam deuses. Então havia realmente, naquele momento ali, uma prática da qual, mais tarde, Moisés realmente vai proibir. Porque era muito comum o comércio com os espíritos entre os pagãos, esse mercantilismo com os espíritos. Então o paganismo, ele era muito rejeitado, mas o cristianismo veio justamente para elaborar o velho paganismo, aqui no conceito das lições desta noite, que as sementes deveriam ser lançadas na terra fértil, e a terra fértil era justamente esta casta, quer dizer, alguns judeus da qual
pertencia realmente a uma classe de espíritos mais ou menos missionários, para receber na sua cultura a ideia de que do monoteísmo, da crença em um só Deus. Aí a gente vai perceber que mais cedo ou mais tarde, esses gentios seriam convertidos. Eles viriam ser convertidos, mas é com o tempo, que naquele momento ali não era viável, porque eram ainda imaturos espiritualmente. Eles não tinham condição espiritual para receber ensinamento de uma envergadura espiritual tamanho como era o cristianismo. Aí coloca para nós que esta comparação lançada com relação aos gentios, trazendo para 4.000 anos depois, vem justamente referir-se aos espíritas. Como nós somos uma casa espírita, as lições dessa noite, então, ela é recolocada de tal forma que se apropria a nós nesse exato instante histórico em que nós estamos vivenciando uma eclosão de um movimento espírita, que é justamente um movimento que traduz o pensamento do segundo advento do Cristo, a doutrina espírita. Então, com isso, a gente vai perceber que esta comparação que se faz aqui, se faz aos chamados espíritos imperfeitos, aos espíritos experimentadores e aos espíritos exaltados. Dessas três classificações aqui, contidas no 3º capítulo do Livro dos Médiuns, a pior dessas três são os chamados espíritos exaltados. Porque são aqueles espíritas que, como os gentios eram apegados aos prosélitos, quer dizer, às práticas mágicas, certo? Assim também hoje, há muitos espíritas que estão muito associados a esse proselitismo, a esses fenômenos mediúnicos destrambelhados, sem determinação, sem objetividade. Esse mediunismo exacerbado que nós estamos vivenciando no movimento espírita mundial. A essas pessoas que acreditam muito mais nas curas milagrosas, essas pessoas que estão muito mais preocupadas com a cura do corpo do que com a cura do próprio, quer dizer, da alma, do espírito. E o papel da casa espírita, da doutrina espírita, não é a cura do corpo. Como essa casa aqui, ela não promete a cura do corpo. Quem cura o corpo é o médico, é a medicina da terra. Esta casa, ela propõe a metodologia do cristianismo vivo, redivivo pela doutrina espírita em tempos modernos, para nos trazer o processo da educação. A educação é uma palavra que vem do latim, quer dizer educare. Educare, traduzindo no comum nosso, quer dizer ex duteri, tirar de dentro a fora. Esse é o papel da doutrina espírita. Então, nós passamos a perceber de que muitos de nós, espíritas, não estamos preocupados na busca da luz espiritual. Como os gentios também não tinham a preocupação com a luz espiritual. Estavam muito ligados às magias, os prosélitos, as comunicações com os espíritos, a troco de quê? De um mercantilismo exacerbado. Querer saber se poderia casar com A, com B, se poderia negociar a vaca, um boi, a troco de um saco de sal, se poderia plantar naquela época, se seria viável o plantio, a colheita, como é que seria? Quer dizer, se poderia realmente fazer isto ou aquilo. Então, hoje é muito comum a gente ver ainda, dentro de um movimento espírita, essa grande preocupação com o imediatismo. Esse imediatismo é justamente a tentativa de nós podermos equacionar os nossos problemas, as nossas dificuldades financeiras, sociais, políticas, econômicas, culturais, educacionais, acreditando encontrarmos na casa espírita a solução imediata das nossas dificuldades. Acreditando poder encontrarmos realmente no passe espírita a cura definitiva dos nossos problemas.
Às vezes estamos mal com a esposa em casa, com o marido, e a gente não conversa, a gente não senta para resolver entre. A gente, às vezes, vou no centro espírita tomar um passe, e de repente alivia esse negócio. De repente, estou com uma dificuldade para encontrar um namorado, estou com um casamento encalhado, tem 10 anos. Eu vou lá tomar um passe, porque de repente, tomando um passe, esse troço abre caminho. Nada disso funciona. Garanto a vocês, de cadeira, estou sentado aqui. Eu tenho 43 anos de movimento espírita. E eu garanto a qualquer um de vocês, pelo pequeno conhecimento meu, você jamais encontraria soluções plausíveis de questões materiais, questões sociais. A solução não está aqui. A solução está em cada um de vocês, em cada um de nós. A pergunta 96 do livro Consolador de Emmanuel, ele coloca que é em nós mesmos que reside os recursos medicamentosos definitivos para a cura de todos os males da humanidade. Ele disse que pelos efeitos nós remontamos a causa. Basta identificar os efeitos, logo você detecta a causa. Age na causa. O passe espírita, ele não trabalha na causa, ele trabalha no efeito. O passe espírita é como você tomar Novalgina para corrigir uma dor de cabeça. Alivia-se a dor de cabeça, mas o mal permanece. Assim também o passe é um paliativo, é um recurso puramente alternativo. Se o mal persiste, o efeito é atenuado pelos fluidos que o médium dispensa, através do auxílio do mentor espiritual dele. A quem quer que seja que procura a casa espírita, os benefícios vêm do céu, mas é preciso que os benefícios sejam mantidos pela própria criatura que necessita. Então vejamos nós que trazendo lá os gentios daquele tempo de 4.000 anos aproximadamente, é a mesma coisa de referirmos a nós aqui agora, num comportamento de gentios como espíritas, que ainda não percebemos que a doutrina espírita, ela tem um único objetivo, porque no item 21 do capítulo 3 do Livro dos Médiuns, foi colocado que a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. A questão primária é o espírito, é a alma. E se a alma é o espírito, a questão que se volta para ele é sua evolução espiritual. E a evolução espiritual, ela só vem através do processo da educação. Porque Deus nos criou perfeitos, meus amigos. Embora nós não estejamos, porque Deus quis que nós mesmos descobríssemos e desenvolvesse a nossa perfeição através da nossa perfectibilidade, que é a qualidade daquilo que é perfeito, embora nós não estejamos. Então, a perfectibilidade, ela só vem através do processo que se chama educação, é tirar de dentro para fora. Eu já trago em mim o germe da perfeição. Nós chamamos de perfectibilidade. E com isso, é somente através de todo o processo educacional que a doutrina espírita me proporciona e proporciona a todos vocês, é que nós chegaremos realmente a uma evolução espiritual tamanho, encontrando assim a felicidade, que a felicidade é o caminho a qual nós encontraremos realmente o reino de Deus. Porque o reino dos céus está dentro de nós, e é através dele é que nós vamos encontrar o reino de Deus. E somente o único caminho para nos encontrar o reino de Deus é a felicidade. E para se chegar à felicidade, temos que entrar no reino dos céus. Com isso, a doutrina espírita é essa doutrina que faz com que a gente realmente descubra em nós mesmos os requisitos básicos. Por isso que na questão 685 do Livro dos Espíritos, tem uma nota do senhor Allan Kardec, quando ele coloca que educação é a arte de formar os caracteres que dá a nós a formação dos hábitos, dos bons hábitos, os hábitos de previdência e de ordem. Viram?
Então, vejam bem, esta é a proposição da doutrina espírita. Não é simplesmente de trazer o fenômeno mediúnico e acampar ele dentro da casa espírita. Não é de trazer realmente a promessa da cura milagrosa através dos recursos do passe, da água fluidificada, ou das reuniões de curas que estabelecem algumas casas espíritas. Mas sim, devolvendo para vocês a atitude. Porque lá no item 25 do capítulo 18 do livro A Gênese, foi dito para nós o seguinte: o Espiritismo não criará renovação social, mas a nossa maturidade que fará da renovação uma necessidade. Embora a doutrina espírita, ela sendo uma doutrina progressista e progressiva, ela contribuirá para que nós façamos o nosso próprio progresso. Progressiva porque ela, de certa forma, nos leva ao nosso progresso. Progressista porque ela tem como base a lei do progresso, a evolução espiritual. Então, com isso, meus amigos, a doutrina espírita, então, é esta luz nova que não está circunscrita a uma única nação, a um único povo, a um único homem. Assim como naquele tempo Jesus anunciava o reino dos céus a todo aquele povo turbulento, sem princípio de higiene e saúde, sem educação, ele viu que os seus ensinamentos mal sairiam ali daquela região da Palestina. Mas ele sabia que com o tempo, o seu ensino abarcaria todos os 5 continentes do planeta Terra. Então esse momento chegou da eclosão do segundo advento do cristianismo, dele, através da doutrina espírita, que é essa ciência nova que vem abarcar toda a humanidade. Por isso que a doutrina espírita é uma proposta puramente pedagógica, que vai fazer com que eu, todos vocês, toda a humanidade, possa entender esta luz que tem 2000 anos que está entre nós. E essa luz, a sua irradiação, ela abarca toda a humanidade, sem distinção de castas, certo? Não tem menor distinção. E coloca ainda que o cristianismo traz uma nova proposta. Se o céu antigamente se ganhava pela espada, isso, como era imperioso no tempo de Moisés, aonde os deuses que Moisés combatia do velho paganismo, mas ele ainda tinha e acreditava num Deus, Yahvé, que esse Deus dele é um Deus ainda feroz, um Deus guerreiro, um Deus que mandava a gente para a guerra, que esse Deus depois foi anunciado por Jesus Cristo, quase 2000 anos depois, dizendo que esse Deus não era vingativo, era misericordioso, bondoso, justo, onipotente, onipresente, onisciente, justo, e que chamava Pai. E que esse Pai nos dava a oportunidade de revermos que nós não éramos seres condenados eternamente ao sofrimento. Aí vem a chamada pena remissível, que é a pena que pode ser revertida. Então, não estamos condenados mais eternamente ao sofrimento. Nós temos grandes oportunidades através da reencarnação, que é justamente o processo da reeducação do espírito, a poder corrigir os seus males, quantas vezes se fizer necessário, retornar à gleba terrena para reparar e para progredir espiritualmente. Então, por isso que hoje, meus amigos, a doutrina espírita coloca que o reino dos céus só se consegue através da caridade. E se ontem as guerrilhas, que são 15.000 guerras perpetradas em nome das religiões, hoje se ganha o céu com a caridade. E a caridade é justamente a vivência das leis divinas. Então, para nós que ainda somos comparados aqui como gentios, como antigamente, que nós tenhamos uma preocupação muito maior com a nossa vinda à casa espírita, aderindo sim aos estudos, aos grupos de estudos, às propostas de palestras, que tenhamos sim essa atitude imediatista
de corrermos à procura das soluções, sim. Não vamos tirar de vocês essa atitude. Queremos reforçar que a atitude maior e preponderante seria aquela de você realmente começar a redimir-se e resignar. Redimir é você aceitar a sua condição, mas trabalhar para poder mudá-la. E ao mudá-la, você vai ressignificar as suas atitudes, ter novas atitudes, não cometer mais os mesmos erros de ontem, mas ter hoje, amanhã, uma nova atitude. Esta é a recomendação para todos nós nessa noite. Não vades aos gentios, não entreis na cidade dos samaritanos, mas ide às ovelhas desgarradas de Israel. Tenho certeza de que muitos nós aqui agora, a você amigo internauta que nos ouve, que nos assiste, muitos de nós somos ovelhas desgarradas. É a terra fértil, é a terra na onde a semente do cristianismo vivo de Jesus é plantada, que temos a certeza que ela vai germinar em muitos de nós, se já não germinou. E se já germinou, ela vai crescer, ela vai dar frutos. E o frutos é do nosso trabalho, da nossa evolução. Obrigado. Bom, belíssima, né, a explanação aqui do Vicente. Eu queria pontuar dentro do que você trouxe, Vicente, alguns aspectos relativos à doutrina espírita como cristianismo redivivo, né? Como você usa palavras mais bonitas, o advento, né? Mas eu digo o cristianismo redivivo, que é a boa nova, né? E muitos de nós, vocês que estão aqui, certamente eu passei por essa fase, vários passaram por essa fase, quando nós começamos a nos preparar para a tarefa de evangelização nossa, não é? A gente cai nessa situação em que o Cristo, ele dá instruções antes aos apóstolos, para que esses apóstolos depois vão, né, fazer a propagação da Boa Nova. Então, nós, muitas vezes, estamos nessa condição de apóstolo em aprendizado ainda, que nós estamos precisando entender melhor a doutrina espírita, né? E muitas vezes, quando nós começamos a ler e começamos a compreender, a primeira coisa que acontece é um grande encantamento. Nós ficamos profundamente encantados. E ficamos tão profundamente encantados e tocados que nós acreditamos que esta mesma semente que foi plantada em nós e que germinou com essa profundidade, ela é capaz de fazer o mesmo em qualquer coração, em qualquer alma. E muitas vezes nos lançamos, sem o perceber, a divulgação doutrinária, a falar da doutrina espírita, muitas vezes a levar o esclarecimento para o outro, esquecendo que nós temos que ter a delicadeza de lembrar que existem os gentios, né? E que existem os samaritanos, né? E que existem os pagãos. Então, não é todo o coração que está aberto que é terreno fértil para essa semente. Então, temos que ter muito cuidado e mesmo respeito à condição espiritual que o outro se encontra. Entendendo que nós também, em alguma época da nossa trajetória, estivemos nessa mesma condição. Mas é preciso não jogar pérolas aos porcos, disse Jesus, né? Então, quando nós vamos divulgar a doutrina, divulgar o aprendizado, o conhecimento que nós recebemos e que nos fez tão bem e que mudou a nossa vida e que mudou a nossa maneira de ver a vida e que mudou os significados das coisas, como o Vicente colocou, nós conseguimos ir ressignificando a vida, as coisas que nos acontecem, os sentimentos que nós temos, as emoções. Então, a gente tem que ter cuidado, porque isso não vai ecoar da mesma forma em todo o coração,
em toda casamental, né? E é por isso que nós precisamos sempre estar atento às ovelhas perdidas. A ovelha perdida é aquela criatura que já se identifica com o mundo melhor, que deseja, que aspira à humanização, à prática do amor, da fraternidade, da solidariedade. Essa criatura que se já despertou para a solidariedade, que já se despertou para a prática da caridade, que já se despertou para o seu próximo, é uma criatura, uma ovelha perdida, né? E a ovelha perdida precisa encontrar o caminho. É essa ovelha perdida que naturalmente dentro do conhecimento espírita, toda vez que nós travamos o diálogo com alguém, sobre o diálogo, tem que ser exatamente o reconhecimento da paternidade divina. Não dá para você falar de doutrina espírita de Deus como Pai, onipresente, onisciente, soberanamente justo e bom. Esse diálogo vai ser infrutífero. Você vai conseguir muito pouco. Germine por agora, né? E o reino dos céus, nós o anulamos com a nossa carga de vícios morais adquiridos ao longo da nossa evolução. Naturalmente, nós desejamos ser vingativos. Não. Mas nós fomos ao longo das uma série de pilares que precisam ser demovidos. Onde você vai chegar com esse diálogo com tal criatura? Porque muitas vezes a criatura está na condição de gentio, está na condição de samaritano, né? Cada um caminha segundo o tamanho do passo que consegue, que você está fazendo para nós aí, está realizando o curso de passes, né? É isso? E a pergunta é sobre passe, tá? O passista acompanhará esse irmão que ali manifestou. De energias, certo? Fisiopsíquicas. Então, é um momento em que se busca, através dos fluidos, esse recurso alternativo. Se acontecer qualquer, não necessariamente é mediúnico. Não necessariamente mediúnico. Então, por isso que não precisava haver o fenômeno mediúnico durante o passe. Aquela pessoa e atender a ela à parte. Que pode acontecer, se acontecer o quê? O fenômeno mediúnico. O que não é momentos. Quem está ali, que às vezes está vindo a primeira vez na casa espírita, vai ver um fenômeno mediúnico, não vai poder entender, vai ficar com medo. É um transtorno. Tem que interromper o fenômeno mediúnico na hora do passe. Não importa quem quer que seja. Interrompa, pare, acenda as luzes, mas não deixa prosseguir. Pode acontecer? Poderá acontecer. O fenômeno mediúnico é para acontecer numa outra sala, numa reunião destinada para tal. O passe é um dos meios de desobsessão? Não. Desobsessão é autodesobsessão. Nada desobsedia ninguém. Nada. Nada, nadinha. O passe pode auxiliar a pessoa que está no processo de desobsessão, quer dizer, de autodesobsessão, certo? A sua revitalização, o seu rejuvenescimento vital. O passe pode auxiliar, mas o passe não pode banir, ele não pode expulsar nenhum espírito obsessor. Quem pode realmente não expulsar, mas convidar para sair da sua sintonia, é você que sintoniza ele. É o próprio obsediado. Então, obsessão, tenham certeza vocês, desobsessão é autodesobsessão. É o próprio que procurou obsessão com as próprias mãos, é que tem que sair da condição. E não querer correr para uma casa espírita, achar que, chegando aqui, o espírito vai comunicar na mesa aqui, e o dirigente vai mandar ele embora, ele vai embora. Não vai. Porque se o processo é simbiótico, talvez vai ficar pior. Por isso que eu estou dizendo o seguinte, a única situação pelo qual vai resolver a sua situação é a mudança de atitude. Aquela atitude que levou ao processo obsessivo, que pode ser as mazelas, os vícios, os maus hábitos mesmos, certo? A maledicência,
É só você trabalhar, então, as atitudes. Esse obsessor deixará você. Pergunta 467 do Livro dos Espíritos. Perguntou se o que nós podemos fazer alguma coisa para se ver livre daqueles espíritos que nos arrastam ao mal. Respondeu eles próprios, os próprios espíritos. Sim, uma vez que nós cuidemos dos nossos desejos e dos nossos pensamentos. Porque pelos nossos desejos, nós os solicitamos. Quer dizer, nós os convidamos. Vem, gente! E pelos nossos pensamentos, nós o atraímos. Então, veja vocês, que se pelos meus desejos, meus pensamentos, eu contraio um processo obsessivo, está em mim a cura. É só eu mudar a atitude de pensar, de agir. Viu? Então chama-se autodesobsessão. O passe, ele vai te auxiliar no processo que você está de autodesobsessão, ele vai ajudar você a recuperar as suas perdas vitais, que o obsessor vai o quê? Vai absorver de você, vai te sugar pela simbiose. Então, mais uma vez, o passe, ele não é um recurso definitivo e que resolve o teu problema. Ele auxilia você na sua recuperação. Muito bem. Tem uma outra pergunta aqui que eu gostaria de responder. O amigo diz, esse diálogo foi entre eu e um médico protestante que trabalhava junto comigo. E não esqueci. Então, entre aspas, o diálogo. O médico disse o seguinte, ele era evangélico. Eu sou evangélico, acredito na ressurreição. Vou morrer e esperar o julgamento de Deus. Você é espírita, acredita na reencarnação. Vai morrer e renascer. Qual de nós dois tem a perder? Se eu morrer e houver a reencarnação, eu vou renascer. Mas e se não houver reencarnação e sim ressurreição? Eu vou ter uma chance, e você? Bom, é muito difícil você travar um diálogo com a criatura que está convencida de que a verdade é única e está do lado dela, né? Então, com essa criatura, é difícil eu ponderar, é possível a ressurreição da carne, cientificamente? Quantas pessoas vão ter que ressuscitar nessa terra, desde que existe gente no mundo? Quer dizer, vai caber? Então, assim, quando a criatura está convencida da verdade, não há diálogo inteligível. Não tem como argumentar. Quando a criatura te permite ponderações, se te pergunta assim, o que você acha da ressurreição? Você acha que é possível? Porque eu acredito nela, mas e qual que é a sua opinião? Aí é diferente, né? Por que eu não creio na ressurreição? Por vários itens que eu posso colocar, né? Mas quando a criatura se está convencida que ela está com a verdade e o outro está errado, acho difícil, né, travar um diálogo nesse sentido. E eu gostaria de dizer o seguinte, mesmo que não houvesse reencarnação e sim ressurreição, o nosso amigo está se colocando na condição de Deus, né, e já julgando a outra criatura e condenando ela a não ressuscitar, né? Quem de nós, o próprio Cristo disse, né, não julgueis para não seres julgado. Quem de nós sabe a nossa condição? Somente nós mesmos sabendo da nossa condição espiritual. E muitas vezes nem nós sabemos, porque nós negamos a nossa condição, né? Muitas vezes nós escondemos a nossa condição espiritual, nós mascaramos, carregamos máscaras, né?
para nos esconder, mas assim, só Deus, nosso Pai, que nos conhece profundamente, e a nós mesmos, que sabemos exatamente quais são as nossas limitações, quais são as nossas conquistas, né? Então, ninguém pode apurar se você vai ser ou não condenado. O que de fato a gente entende que a ressurreição é como uma volta do mesmo corpo da pessoa, cientificamente já está demonstrado que não é possível, né? Eu acho que Deus, se a gente acredita que Deus é poderoso, a primeira coisa é Ele não ir contra as suas próprias leis, não é mesmo? Você quer comentar alguma coisa, Vicente? Eu queria complementar o seguinte: a questão é de palavras. Nós precisamos urgentemente conhecer a etimologia das palavras. Eu sempre falo com meus amigos espíritas, o espírita tem o dever, a obrigação moral e logística de sempre procurar conhecer a etimologia das palavras, porque as palavras, elas são cunhadas, elas são formadas de vocábulos. Existem vocábulos latinos, gregos. Então, é imperioso saber o seguinte, que as palavras, elas valem muito, porque elas têm uma força de expressão, porque as palavras é a vestimenta da ideia. Com isso, a palavra ressurreição, ela é muito mal entendida por todos nós, porque a ressurreição é uma palavra que Paulo de Tarso, aos Coríntios, ele usou o tempo todo, quando ele falara da ressurreição. Se quiser dizer do processo de ressurgimento após a morte do corpo físico, chama-se ressurreição. A palavra ressurreição é uma ação de você ressurgir entre os mortos, no meio deles. Monte Tabor, Jesus chamou 3 apóstolos, e ali, quem apareceu diante deles? Jesus e 3 apóstolos. Moisés, morto há quase 2000 anos atrás, e Elias. Foi um fenômeno de quê? Que foi colocado como sendo ressurreição. A palavra ressurreição quer dizer ação de ressurgir entre os mortos. Aí o Paulo de Tarso pegou a mesma palavra ressurreição, aos Coríntios 35, e colocou ressurreição dentre os mortos. Aí mudou o sentido dela. A palavra dentre é uma preposição, certo? Dentre. É sair de entre os mortos. Então, quer dizer, ressurreição dentre os mortos é a reencarnação. Viu? Ressurreição, utilizada para dizer ressurgir entre. Ressurreição dentre, é sair de entre e vir. Então vejam vocês que a mesma palavra utilizada por Paulo de Tarso, ela foi utilizada naquele momento ali, mas o mesmo fenômeno é conhecido desde o antigo vedismo, entre os Vedantas. Mentempsicose. Depois os egípcios chamaram de quê? Paringênese. Com a confusão toda que a igreja arrumou, que teve um caboclo na igreja lá, que papetecou o trem tudo, ele falou assim, eu vou mudar esse trem, ressurreição da carne. Aí tem jambrô. Porque Paulo de Tarso defendia a ressurreição da alma, a ressurreição do espírito e não da carne. Mas maldosamente, eu esqueci o nome dele, ele chegou e falou assim, eu vou petecar esse trem na história da humanidade. Ressurreição da carne. O que a ciência comprova ser impossível. O que a doutrina espírita não coaduna. Mas, para poder melhorar essa confusão toda, a espiritualidade, através da doutrina espírita, ela falou assim, ó, elimina a metempsicose, paringênese, ressurreição. Vamos colocar reencarnação. Aí veio a palavra, para as coisas novas, palavras novas. Aí veio a palavra reencarnação, ação de reentrar na carne. Viu? De reentrar na carne. Se reentra na carne, logicamente está fora dela. Então, é ressurreição
dentre os mortos, segundo Paulo de Tarso. Então, por isso a gente tem que estudar, para a gente poder ver o seguinte, que há muita logística por aí, mas são logísticas desprovidas realmente de uma fundamentação, de uma racionalidade doutrinária. A doutrina espírita é rica demais. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo especial, certo? Renascer da água e do Espírito. Então, é preciso ser estudado mais esses assuntos para ficar inteligível essa ideia. A ideia que Paulo de Tarso lançara, a ideia comum e a ideia da qual a doutrina espírita propõe para nós, para a gente poder ver o fenômeno da reencarnação diferente, com mais exatidão, sem essa confusão toda que é lançada aí. Mais alguma coisa aí? Não, aqui encerrou-se as perguntas. Bom, eu tenho uma pergunta aqui, eu só queria fazer um breve comentário, o seguinte, aqui na lição, eu não tive tempo de comentar com vocês, mais vale a tentativa de abrir os olhos de 100 cegos, que deseja ver claramente, do que um único cego que obstinam a escuridão. Se comprazem. Né? Aqui é que, obstinar quer dizer permanecer, bater no pé, pirracento. Quer dizer, aqui é que quer ficar. Então, às vezes, nem os fatos revelados convencem. Eu vou dar um exemplo de um grande vulto da história do movimento espírita, César Lombroso. César Lombroso era um médico, um criminalista. E César Lombroso, certa feita, conhecendo aqueles fenômenos mediúnicos naquele tempo de Allan Kardec, ele foi assistir a uma sessão de ectoplasmia. Ectoplasmia quer dizer materializações dos espíritos. E certa noite lá, por acaso, quem estava lá se materializando? A mãezinha de César Lombroso, que havia falecido há 10 anos atrás. Aí a mãe de César chegou, oi César, tudo bem? Eu falei assim, gente do céu, vocês são bons para poder enganar a gente, fraudar. Ela falou assim, não César, é a mamãe mesmo. Ah, que isso? De jeito nenhum, minha mãe tem 10 anos que faleceu, como é que ela pode estar aqui agora? Aí a mãe dele falou assim, César, vem até a mamãe, dá um abraço na mamãe. Ele falou assim, eu vou abraçar aí, é um véu, é um tecido. Ela falou assim, César, se você não vier, eu vou até você. E acreditam vocês que a mãe dele caminhou até ele, chegou e deu nele um abraço? Aí ele narra, meu Deus, eu senti a respiração ofegante da minha mãe, o palpitar do teu coração. E a partir daquele momento se tornou um dos maiores propagadores do fenômeno espiritual. Porque ele se convenceu por um fato, era cético. Então, muitos de nós, mesmos os fatos, sabe, Shirley, não nos convence. Pode estar ali fisicamente, mas por incrédulos por sistema, a gente não admite. Não admite, chamado incrédulos por sistema. Vicente, muitos desses incrédulos, eles preferem mesmo que a verdade não chegue até eles, porque é tanta mudança que vai provocar na vida da criatura, e ela, na verdade, o que ela quer é continuar obstinada a manter a vida como está, né, a estrutura como está, porque toda mudança traz muito destempero, né, desorganização, para que depois as coisas tomem o seu devido lugar, né? Então, muita gente prefere não saber da verdade, para não ter que remexer no seu modus vivens, né? Eu agradeço a vocês, viu? Já vou me despedindo, porque a hora já está terminando. A paciência, a colaboração, aqueles que cooperaram, que mandaram as perguntas, muito obrigado, obrigado aos internautas, e a gente deixa aqui um grande abraço a todos.